Salve, povo! Estamos aqui para mais um podcast do Ibra, o nosso Ibra Talks. E hoje, com uma presença muito especial, é a do Fábio Manhoso. Eu vou ter que dar uma lida aqui, porque é bastante coisa. Hoje ele é vice-presidente licenciado do CRMV-SP e é coordenador do curso de Medicina Veterinária da Unimar. E concorre à presidência do CRMV também, né, Fábio? Exato. Bom dia. Bom dia. Bom dia aí, doutor Cláudio, doutor Sidney, né? Diretores do Instituto Brasileiro de Recursos Avançados. É uma alegria estar aqui participando desse bate-papo, dessa conversa. E já quero aqui antecipadamente agradecer pela oportunidade, Cláudio, Sidney. Legal. De poder contribuir aí com as dúvidas, com as informações que vocês tanto precisam. Muito legal. Obrigado. Viu? A gente que agradece. Eu estou chamando de Fábio direto porque somos colegas, né? Os três colegas, mas é o Dr. Fábio, né? Vocês são mais velhos, isso. E quem está aqui comigo, o mais velho de todos, é o Cláudio Pedro, para esse bate-papo, né? E eu queria falar... Tudo bom, Cláudio? Tudo bom. Joia? Então, eu queria falar primeiro do nosso patrocinador, né, que ajuda a gente aqui no nosso podcast, que é a Editora Avilés. A Editora Avilés tem diversos livros, livro de ficção, livro de autoajuda, tem um livro científico do Ibra, e ainda vem mais livros científicos por aí também na Editora Avilés. Os meus livros de ficção, que acho que o Fábio não sabe, eu sou escritor de ficção, os meus livros de ficção estão na Editora Avilés também. E então eu queria agradecer a Editora Avilés e dizer que vocês encontram a Editora Avilés em dois locais. Um local é a Amazon, amazon.com.br, e também na loja do Ibra, ibravet.com.br/loja do Ibra. Legal? Então, já falamos do nosso patrocinador que tanto ajuda a gente aqui. Lembrando que a gente está nos estúdios Ibra, que também é nosso companheiro aqui, né? E eu queria começar, Fábio, perguntando para você uma coisa, porque assim, eu participo de vários grupos de medicina veterinária, no Facebook, no WhatsApp, e eu vejo um erro, assim, entre os colegas, achando que a função do CRMV é proteger o veterinário. E o CRMV é uma autarquia que, na verdade, protege a sociedade do mal veterinário, né? Mas também pode ajudar o veterinário. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente. Perfeito. Realmente, né, os colegas têm uma visão um pouco paternalista, né, com referência ao Conselho Regional de Medicina Veterinária e Zootecnia, e vamos dizer que sempre foi falado, né, que realmente a função dos conselhos que foram criados pelo governo federal, uma vez que eles não tinham mais condições de fazer, né, a fiscalização do exercício profissional, é justamente proteger a sociedade, né, dos maus profissionais, é levar a sociedade, consequentemente, a boa medicina veterinária, a boa zootecnia. Mas é claro que o Conselho protege, sim, o bom profissional do mau profissional. Aquele bom profissional que investe nos seus estabelecimentos, que sempre está se atualizando, cumpre com as resoluções, paga os seus tributos, não é justo que do lado dele abra-se uma portinha com uma placa lá de uma consulta R$15, e às vezes sem sequer ter CNPJ. Então, assim, nós não podemos permitir isso, temos que ter um olhar, e nesse sentido eu concordo no proteger o veterinário zootecnista, né? Mas, claro, o grande objetivo legal é levar à sociedade a boa medicina veterinária, a boa zootecnista. E aquele que não se enquadra dentro dos parâmetros da qualidade, que é o dever da profissão, esses responderão. Interessante. E aí, lembrando, você estava falando, né, que de zootecnia, lembrando que o CRMV também ele engloba a zootecnia, não só a medicina veterinária, né? Olha só, e você sabe, Sidney, que poucas pessoas, né, entendem isso, e eu não me esqueço, ano passado, no encontro de coordenadores de curso de zootecnia, onde um colega levantou e disse assim, onde nós dizíamos da importância de o zootecnista estar mais próximo
participar mais diretamente, né, das atividades do conselho. E a fala era: professor, como falar para um aluno do último ano de zootecnia que ele precisa se inscrever no Conselho Regional de Medicina Veterinária? É estranho, né? É estranho. Onde é que está o Z? Onde está o Z? É verdade. Então, se você observar, nós sempre tomamos o cuidado, com o respeito, de dizer Conselho Regional de Medicina Veterinária e Zootecnia do Estado de São Paulo. Porque eu acho que é um erro, eu acredito que deveria ter o Z, e se assim for permitido a nós em São Paulo, colocaremos o Z. Ah, interessante. Interessante, isso é muito bom mesmo, porque se eu fosse zootecnista, eu ia me sentir rejeitado, né? Porque né, você está num conselho que não tem o Z, né? Que não tem a zootecnia, tem a zootecnia, mas não aparece o nome zootecnia. Eu acho bem interessante, né? Posso fazer uma... Sim. Doutor, você poderia dar uma trajetória da tua vida pra gente aqui, pra quem tá ouvindo a gente, não era bacana? Ah, sim. Pra quem tá ouvindo a gente entender quem é o Dr. Fábio Manhoso. Olha, Cláudio, o Fábio nunca pensou que um dia seria professor. Bacana. Nunca pensou que um dia chegaria a uma gestão de diretoria do Conselho de São Paulo, né? Mas nunca teve dúvida que queria fazer veterinária. Sei. Desde muito pequeno, né? Na verdade, às vezes dava veterinária, direito, umas coisas estranhas. Mas aí fui fazer medicina veterinária na Unimar. Sou da primeira turma de medicina. Você é cria da casa aí. Ah, olha. Então, assim, entrei aqui em 1987, me formei em 92. E fui convidado para ficar aqui na universidade desde aquele momento da colação de grau, onde eu trabalho há 32 anos. Eu não sei como que eles me aguentam aqui há 32 anos, né? Sei. E comecei como professor, fui diretor do hospital, agora, desde 2010, eu estou como coordenador. É uma responsabilidade muito grande fazer gestão universitária num país onde aqueles que deveriam estar preocupados com o ensino, infelizmente, não têm esse olhar. Então, nós temos que brigar, bater na mesa, levar para todos os cantos a nossa briga pela qualidade de ensino. Aqui nós trabalhamos um ensino tradicional, né? Ou seja, é aula presencial. Eu nunca pensei que um dia eu ter que dizer que a aula é presencial. Curso é integral, mas o curso ainda não está pronto, mesmo com 32 anos. É um curso que sempre tem que estar inovando, né? Tradição com inovação. E dentro dessa trajetória educacional, eu me aproximei do sistema, Conselho Federal, Regional, na época do então professor José Alberto Pereira da Silva, uma vez que a filha dele também estudou conosco, e foi delegado regional, depois com o doutor Francisco Cavalcante, naquela época se chamava delegado regional, depois foi conselheiro suplente, na época, Cláudio, que o suplente só ouvia, e era chamado para alguma coisa. Hoje o suplente, ele atua, entra em tudo, trabalha em tudo, atua, exato. E depois o doutor Mário Pulga, 2 vezes, então, conselheiro efetivo. Então, os conselheiros, eles que estão mais à frente, né, das instruções de processo ético, das relatorias de processo ético, uma responsabilidade muito grande. E, até com isso, eu sempre tive vontade de fazer direito. Fiz o curso de Direito, me formei em 2020 aqui na Unimar mesmo, à noite, então fiz residência aqui na Unimar, manhã, tarde, noite. E aí, o doutor Odemilson me deu essa honra de me convidar a ser vice-presidente do Conselho. Eu confesso para você que é uma alegria muito grande, uma responsabilidade, mas eu me sinto muito seguro quando o convite vem do doutor Odemilson. É uma pessoa extremamente correta, idônea, tem um olhar visionário para a veterinária, para a zootecnia, e com tantos problemas pessoais que enfrentou no começo da gestão, né? Sempre esteve à frente, sempre esteve lutando, e eu ao lado dele. Aprendo muito com ele, levo puxões de orelha também, mas veja que eu nunca cheguei na janelinha. Eu
Eu sempre tive que aprender, graças a Deus, e acho que por acreditar e sempre estar querendo realmente aprender, a gente vai galgando aí alguns degraus. É interessante. E me fala uma coisa, como que é ser coordenador de um curso de medicina veterinária? Quais são os desafios de ser coordenador de um curso de medicina veterinária hoje? Olha, o coordenador de um curso, ele é um para-raio, porque tudo cai nele, né? Todos cobram dele, funcionários, professores, residentes, alunos, sociedade, mantenedora, mas eu não tenho dúvida. E, para mim, está sendo ainda, né? Estou aqui, esse desafio um grande aprendizado de vida, né? Você aprender a esse convívio intenso com tantas diferentes pessoas, você está no meio do jovem, você ter esse olhar para aquele sonho do jovem. Então há um olhar um pouco paternalista, eu confesso, né? E às vezes o paternalista é também saber dizer não, e você sabe o quanto é difícil às vezes, né? Nessa nova geração que vivemos, mas nós não podemos nos furtar disso, é dizer não sim quando a gente tem a condição e explicar o porquê do não. Mas é fazer gestão. Então, às vezes, eu até brincava, né? Eu brinco ainda, quando eu falo, às vezes eu esqueço que eu sou veterinário na universidade, porque às vezes você chega na sala e você descobre que você está na hora de ir embora. Então, essa parte burocrática, a parte administrativa, mas é muito gratificante, Sidney, é muito gratificante pelo convívio, né? E alguns momentos não é fácil, você está dentro de uma empresa, você tem que também fazer esse gerenciamento, né? Mas eu confesso para você que é muito gratificante. Cada resultado, né, cada conquista, por menor que seja, é muito gratificante, e ver que você está aqui fazendo uma gestão de um grupo bastante unido, é um grupo de professores muito bom, concordo, olha, um pessoal muito bom, e as conquistas que ocorrem, né? Então, cada uma, junto com os alunos, com os funcionários, e levar um pouco dessa história para eles. Porque eu vejo que, até como aqui nós instituímos uma metodologia de ensino, que é baseada nas competências humanísticas, desde 2014, uma ferramenta que veio da OIE, capitaneada pelo Conselho Federal naquela época. E eu confesso para você que foi um divisor de águas. Ou seja, é trazer o aluno para dentro da gestão, é ensinar o aluno na gestão, é ensinar o aluno a ser um líder, a se comunicar, a se posicionar, né? E em que pese isso já está nas diretrizes curriculares, nessa recente e na anterior também. Mas é muito gostoso ver os resultados. É realmente um motivo de muito orgulho você ver que você com a sua equipe, né? Porque a função do coordenador é dar condições para que a sua equipe de professores possa exercer com qualidade o ensino. A função do conselho é dar condições para que os médicos veterinários e zootecnistas também possam exercer com qualidade as suas atividades, cobrar por isso. Então, veja que é uma gestão privada, no meu caso, e pública, como vice-presidente, que às vezes é um choque, né? Porque aqui na universidade, sim e o não, às vezes é imediato. Quando você vai para uma questão pública, é um parto para comprar uma caneta. Sim, eu imagino. Então, posso falar? Deixa eu só falar uma coisinha rápida. A Unimar, ela é uma referência na medicina veterinária, nas faculdades particulares. Sim. Inclusive, ele falou que entrou em 87, saiu em 92. Eu fiz aqui em São Paulo, fiz na mesma época. Eu me formei em 92 também. Né? Então, você tocou num assunto que eu acho tão delicado na medicina veterinária, que eu estou formado há 40 anos, doutor. Mas o que eu sempre senti e sinto até hoje, uma ausência de lideranças públicas de veterinários, né? Sim. A gente tem tanto médico deputado, médicos
presidente da República, né? A gente vê pouco, né? Então, quando você fala que você estimula a liderança, aliás, acho que uma coisa que o doutor Francisco fez foi muito bom, dá oportunidade para que outros veterinários, né? Pessoas sem uma projeção como eu, você, pudéssemos participar do conselho, né? Sim, nas comissões, né? Então ele fez muitos líderes, né, doutor? Ele conseguiu aproximar o pessoal do Ministério, da Clínica de Pequenas, o pessoal da Vigilância, o pessoal de... Todo mundo teve voz, né? E acho que isso cria muitos líderes dentro da veterinária, né? Isso é bom. E quem sabe se a gente consiga passar mais a nível estadual, mais a nível nacional, esses líderes brotando, esses líderes surgindo, né? Em todas as esferas, não só necessariamente na veterinária, né? Então, quando você fala que estimula a liderança, acho perfeito, acho fantástico. É verdade. A gente precisa ter esse olhar, Cláudio. Eu vejo, né, que a nossa representatividade política, em termos de Assembleia Legislativa, câmaras municipais, prefeituras, eu vou me manter por aqui no estado de São Paulo. Tá. É zero, né? A Assembleia Legislativa é zero. Temos alguns vereadores, temos alguns prefeitos veterinários, Sim. temos alguns vice-prefeitos veterinários, mas nós temos que estimular também os colegas que têm essa aptidão política na veia a se candidatarem, sim. Temos que apoiá-los. Eu estive numa live recente e tinha um colega e ele fez a pergunta ao vivo. O que o Conselho Regional poderia fazer para apoiar um colega que sairia candidato a vereador? Eu respondi para ele, tranquilamente, nada. Mas o Fábio Manhoro usou tudo. Ah, Ou interessante. seja, o Conselho, ele é uma entidade Neutra. partidária. Neutra. Né? Mas o Fábio, ele existe antes do Conselho. Ele tem um CPF. E eu não vou me furtar disso, como não me furtei na última eleição. É só ver aí os candidatos, onde eu fiz vídeo para pessoas que eu nem conhecia. Mas eu acredito que nós precisamos estimular os colegas a se candidatarem. Temos que aplaudir esses colegas, porque é dolorido uma campanha partidária, não é fácil, né? Para deputado, e buscar a união para conseguirmos transpor, né, esse degrau. Eu vejo muito se utilizando de falas que nós somos os protagonistas e se elegendo. Então, se você pegar uma fala da causa animal, por exemplo, eu não conheço nenhum outro profissional mais habilitado para falar sobre isso do que nós. Certo. Enquanto que, às vezes, o cara coloca um cachorrinho aqui no ombro, beija o cachorro e nem tem cachorro em casa. Então, assim, nós temos que ser protagonistas disso. Somos os profissionais da causa animal, saúde pública, saúde ambiental, somos profissionais do agronegócio. Então, quando você vê que há lá na própria Câmara dos Deputados a ala do agro, só não tem veterinário. É isso que eu quero chegar. É bem por aí complexo, mesmo. Né? E sabe o que eu acho pior? E a força do agro que tem no Brasil. Sim. E o que eu acho pior é o seguinte, o pessoal que usa a causa animal para se candidatar, depois faz leis, sem conversar com o veterinário. Sim. E aí faz leis que, algumas, eu não vou ficar citando, mas tem leis que eu leio, eu falo, pelo amor de Deus, não conversou com nenhum veterinário aqui, e está fazendo uma coisa que não vai dar certo, né? Mas acho que os últimos anos o Conselho tem eu acho que tem sido atuante, né, doutor? A gente vê nas nossas comissões lá, né? Sim. A gente não tem deixado passar muito batido, não. O pessoal grita. Então, assim, mesmo não tendo representantes veterinários ou zootecnistas, essa gestão ela se aproximou muito politicamente de deputados, secretários, deputados federais, senador. Tivemos ao vice-governador numa audiência e o próprio governador, quando houve, inclusive, a parceria de um projeto que envolve a defesa civil, no caso de desastres, onde os animais também são vítimas, né, desse processo. Então, assim, nós não nos furtamos a isso. Estivemos presentes, fomos procurados por alguns quando havia um projeto de lei que envolvesse a nossa área, mas ainda isso precisa ser muito fortalecido.
Eu acredito que nós temos que inverter um pouco esse quadro e deixar claro para eles que eles precisam ter esse olhar para conosco, né? Então, eu vejo que, enquanto nós só nos comunicarmos entre nós, vai ficar muito difícil. Nós temos que sair, temos que levar uma fala para a sociedade. A sociedade não conhece medicina veterinária. Eu nem vou falar da zootecnia. Se perguntar para 10 pessoas da zootecnia, nenhuma serve. E da veterinária, a única cena que a sociedade tem é que somos médicos de cão e gato. Sim. Então, assim, nós temos que fazer um trabalho imenso para que a sociedade nos olhe com credibilidade. E dentro dessa sociedade, eu incluo o próprio político, né? Então, ele precisa enxergar que essa aproximação com o Conselho, a busca pela orientação, que está lá na Lei 5.517 como um dever nosso, precisa ter esse olhar. Até mesmo a imprensa. Eu vejo, por exemplo, que quando há alguma notícia de alto impacto que envolve a causa animal, geralmente outros profissionais são ouvidos, Verdade, né? protetores de animais são ouvidos, e esquece que existe o veterinário. Está mudando. É que assim, às vezes eu sou um pouco radical, mas é para chamar a atenção. Porque quando você tem, por exemplo, um assunto de alto impacto que envolve o exercício legal da medicina, se ouve o presidente do Conselho de Medicina, ou o vice-presidente, ou o presidente de comissão de ética, toma-se uma posição. E então assim, nós precisamos, a exemplo do Conselho Regional de Medicina, a exemplo da OAB, veja, a OAB, não podemos comparar a OAB com nenhum outro conselho, é uma lei específica para ela, mas ela é uma entidade das que mais representa a credibilidade para a sociedade. Isso não sou eu que estou falando, isso foi uma pesquisa. Então, nós precisamos sair, pular o muro e aprender a se comunicar. Mas se você olhar, metade do Congresso é advogado, né? Praticamente isso, né? Tem isso também, né, doutor? Como? Metade do Congresso é advogado, né? Praticamente. Então, eles têm uma representatividade forte mesmo, né? É verdade. E a gente está falando do Conselho aqui de São Paulo, né? Está falando das comissões. E isso foi uma coisa muito legal que foi criada. Eu lembro que o Francisco Cavalcante, né? O doutor Francisco Cavalcante chamou a gente, chamou também outros profissionais. Ele chamou para criar a Comissão de Fisioterapia Veterinária. E a gente atuou muito, e atua até hoje, assim, para proteger. Eu até falei que o Conselho não protege, mas na verdade protege, né? Por exemplo, a gente atua muito quando algum fisioterapeuta humano, alguém de outra área tenta entrar na área da fisioterapia veterinária. Aí a gente já teve reuniões no Conselho, várias coisas, já chamou profissionais, tudo. E isso daí tem várias comissões, né, no Conselho. Eu não sei como que é nos outros conselhos, se os outros conselhos pelo Brasil têm essas comissões também. Tem alguma informação sobre isso? Sim, possuem comissões. As comissões são comissões assessoras, né? A diretoria e os conselheiros não têm toda a expertise. Imagina, na veterinária são 88 frentes, né? Mais a zootecnia, e não teria condições. Então, nós temos hoje em São Paulo, nós temos 27 comissões. Inclusive, eu penso que deve ser feito um reestudo sobre as comissões. Eu penso que a gente deve construir juntos uma diretriz, um regimento, para que cada uma entenda perfeitamente o seu papel, né? As comissões também representam o Conselho nessa expertise, dar um pouco de autonomia, padronizar o número de participantes, investir um pouco mais nessa questão do próprio aprimoramento dos membros das comissões. Afinal, eles dão, né, todo esse contexto para a diretoria, mas os outros conselhos possuem sim. Eu vou dar um exemplo da própria OAB. A OAB tem uma comissão que envolve proteção animal. Né? Então, veja que existe, né, também esse olhar, porque quando se fala da causa animal, se fala de legislação. A causa animal é uma causa que a sociedade vê isso com muito carinho, e nós também, né? Por muito tempo, nós veterinários víamos isso um pouco mais distante, achávamos que isso era coisa para a ONG, criticávamos as ONGs criticavam o Conselho. É um absurdo, quando na verdade precisamos nos aproximar, e a
as ONGs precisam fazer um trabalho muito importante, mas o veterinário precisa também estar à frente disso, buscar esse espaço. Então, veja que muitas coisas que às vezes a gente esquece de olhar, mas que a sociedade está aí, é um outro cenário. Nós não podemos nos furtar de um cenário hoje que coloca e nos cobra de uma forma legal, né, essa questão da causa animal. Então, os conselhos, os outros também possuem as suas comissões. Eu não sei em termos de número, mas com certeza todos têm, porque elas assessoram a diretoria. Ah, bem legal. E, bom, vamos falar de uma coisa que é importante, porque a gente está gravando hoje, mas esse podcast ele vai antes da eleição, ele vai ao ar, da eleição do CRMVSP. E como você é candidato à presidência, o que você espera da sua gestão? Eu gostaria que você falasse assim, sobre tudo da sua gestão, o que você quer modificar ou manter, o que espera da sua gestão? Olha, sem vaidade alguma, eu classifico a nossa candidatura como uma candidatura e que é aquela pessoa ou aquele grupo que mais sabe tudo o que foi feito, tudo que foi construído nessa gestão e tudo aquilo que precisa ser melhorado e tudo aquilo que precisa ser implantado, né? Em que pese toda a abertura que o Odemilson me dá como vice-presidente, e eu preciso registrar isso. Você vê que muitos vice-presidentes ou vice-prefeitos brigam, né, com o presidente ou com o prefeito na primeira semana. Sim. Mas aqui não, o Odemilson me dá um espaço, ele me ouve e me cobra também. E a primeira questão que eu vejo, né, é claro, ampliar, melhorar, fortalecer aquilo que é feito nessa gestão, que é uma referência. Então, assim, para não tomar muito tempo, mas o CRMV Escuta foi uma ideia, assim, que fez com que nós chegássemos nos municípios, no começo muito incipiente, às vezes a gente fica meio chateado, pouca gente, para hoje, 100 colegas que vêm de outras cidades, que perguntam, que questionam, e que daquela visão arcaica do Conselho passa a ser um colaborador, né, passa a ter um outro olhar. Então essa conversa, essa aproximação, nós fomos em 21 municípios, então vamos dar continuidade, tem mais tantos municípios para fazermos, podemos melhorar esse processo. A certificação de cursos de medicina veterinária, que eu penso também ser muito importante, dentro daquilo que podemos fazer na esfera educacional, ou seja, trabalhar gestão com as escolas, um encontro de coordenadores, trazer a zootecnia para esse modelo também. A questão do trabalho que está sendo feito agora com o apoio mútuo, a questão da saúde mental do profissional, como estamos em São Paulo. Isso é muito interessante. Essa aproximação política também é fundamental, com um assessor parlamentar que acompanhe rigorosamente os projetos de lei que são colocados na Assembleia Legislativa. E também, mais um outro exemplo, essa aproximação com o Ministério Público, com o DEINTER. Veja, ontem, né, nós conseguimos dar aí um flagrante, fechar o estabelecimento onde havia o exercício legal da profissão em Sorocaba, em parceria com a delegacia, o DEINTER de lá. Tantos outros, como o SEBRAE, que eu penso que também precisa ser mais utilizado, né? Então, assim, tem vários projetos dessa gestão que nós não podemos parar, nós temos que continuar a implementar, a melhorar, enfim. Mas eu vejo que nós temos que desburocratizar o Conselho. O Conselho é um cartório, é impressionante. Daqui a pouco vão ter que pedir para você reconhecer firma, sabe, umas coisas que não se usam mais. Então, assim, precisamos, sem contrariar resoluções, sem contrariar a lei, mas eu acredito que é possível desburocratizar o Conselho, agilizar o trabalho do Conselho. É inadmissível você estar pedindo uma sede própria, 10 andares, muito bonita, com todo conforto, e as pessoas não atendem o telefone. Não atendem o telefone. Sim. Eu ligo. Às vezes eu ligo no corporativo, a pessoa está com o corporativo do Conselho. Então, assim, eu estou falando de esse desburocratizar também no sentido de dar uma resposta ao colega, que eu sei que essas são as críticas que nós temos. E aí eu ouço aqui, né, no meu celular, na minha rede social, eu mandei um e-mail faz lá quase 2 anos e ninguém me responde. É uma vergonha.
Então, assim, tem que ter uma resposta, e tem que ser uma resposta que não seja robótica. Afinal de contas, o conselho dos veterinários e do zootecnista, quer dizer, ele tem uma dúvida, essa dúvida, se ele liga no conselho, veja, quando alguém liga para você, já é um milagre, né? É uma emergência. Sim. Porque as pessoas mandam pêsames pelo WhatsApp. É. Então, assim, quando alguém liga para você, é uma emergência. Então, assim, vamos saber, vamos dar um retorno para o colega, mandou um e-mail, vai entrar numa lista de espera, olha, acusamos o recebimento do seu e-mail, vamos valorizar a nossa ouvidoria para que os colegas usem como um canal, porque nos ajuda como gestão. Mas veja que está misturando, né, desburocratização com comunicação. Então, a desburocratização é ver formas de agilizar os serviços. Se eu conseguir reduzir isso em 1%, eu sou prova, João. Mas sem estampido, né? Porque não pode. Só para dar uma ideia de números, doutor, hoje a estrutura do conselho, só para dar uma ideia de números, a estrutura do conselho hoje, a gente tem um conselho na cidade de São Paulo, né, uma sede, a gente tem algumas delegacias regionais, só para a gente, você entende bem isso? Não sei. A gente tem umas delegacias regionais que atendem número de municípios. Quantos veterinários são atendidos hoje, mais ou menos? Quantos veterinários nós temos hoje em São Paulo? Olha, hoje nós temos em São Paulo, para ser mais preciso, 55 mil profissionais atuantes, 1.500 zootecnistas e 27 mil empresas devidamente registradas. Bacana. É uma empresa o CRMV, né? É uma coisa... Nós temos aí, a gestão além é do grande. sede, temos mais 10 unidades de apoio no interior de São Paulo. A maioria de todas são sede própria. Estamos buscando nessa gestão a uniformização, inclusive nesse atendimento. Então, as coisas estão sendo feitas, tá? Então, veja, nós conseguimos trazer para essa gestão a implantação de todo o sistema digital no conselho. Em que pese alguns gostarem de ir lá pagar o boleto, como a gente brinca, ou vai lá para tirar uma dúvida presencial, talvez eu seja um desses, mas assim, hoje você consegue, né, grande parte das informações é tudo digital. Essas vezes o colega não sabe. Então, quando eu falo de atender o telefone, eu estou dizendo que assim, poxa, vamos dar um retorno. No caso do e-mail, vamos dar um retorno. Já estamos usando o SMS, já estamos entrando no uso do WhatsApp. Tem alguns colegas aí prometendo a instalação do uso do WhatsApp como fonte de comunicação. Precisa saber que já existe isso, né? Então, assim, esse é o primeiro item. O segundo, comunicação. Aí é comunicação mesmo. O conselho é péssimo em comunicação. Se você entrar no site do conselho, só falta pôr referência bibliográfica nos textos. Ninguém suporta ver esse negócio. Nós temos que ser práticos. A sociedade não aguenta ficar lendo o leite que vem da vaca, leite A, B, C, o HT. Não. Não é isso. A gente não pode se furtar a informação. Mas nós temos que trabalhar de uma outra forma. Nós temos que trazer o debate para dentro da informação. O Conselho de São Paulo, ele gera notícias. Nós temos que aprender a gerar notícias. Quando você gera notícia, a imprensa vem falar com você. E de graça. Então, assim, você respeitoso, consegue gerar informação. Você inverteu o negócio. Aí vem a grande imprensa, escrita, televisada, enfim. Então, assim, nós temos que ter esse olhar, tem que ter essa expertise. E nós temos que aprender a falar com o veterinário zootecnista. Nós temos o veterinário que está mais próximo, mas nós temos o veterinário que está lá no campo, que está lá no pet shop, que não trabalha no ar-condicionado e que às vezes não vai acessar mesmo o site do conselho. Então, assim, como vamos pegar nesse colega? Então, nós temos que trazê-lo, sim, para perto do conselho. Temos que ouvi-lo e temos que falar com a sociedade, como eu já disse anteriormente. Com tudo isso, vamos para as feridas. Fiscalização. A fiscalização, como todos falam, até os meus colegas concorrendo aí à eleição, tem que ser orientativa. Olha, ela e ela já vem sendo há muito tempo. Na época da pandemia, tivemos todo um cuidado, cientes dos problemas, das limitações. Agora, nós temos que seguir uma legislação. Leis podem ser atualizadas. Resoluções podem ser melhoradas. E a gente precisa ter esse olhar.
Ora, se eu vejo que numa resolução, vamos pegar 1275, né, que é uma mega resolução para fiscalização, se a gente nota que há alguma coisa em termos de ser plausível, né, podemos, a nossa função enquanto São Paulo, enquanto Conselho Regional, é mostrar ao federal que aquilo poderia ser melhorado, né, que poderia ser revisto. Agora, nós temos que ter bom senso. Quando a gente faz uma fiscalização e o colega veterinário não entende o que ele está sendo solicitado dessa mudança, ele tem que saber, ele não pode ficar com dúvida. Olha, o senhor vai ter que fazer isso por causa disso. Ele tem que entender o que daquilo. Então, por isso que eu digo que se é veterinário fazendo com veterinário, isso foi uma olhada que o doutor Francisco, conselho, para ser fiscais veterinários, e falassem a mesma língua, ficaria muito mais fácil o entendimento. Mas também tem o bom senso. Vê, vou dar um exemplo aqui de Marília mesmo. Como é que a fiscalização pede para uma colega quebrar uma parede, fazer um investimento num local que é alugado, e ela está concluindo a construção da clínica dela? Quer dizer, é um absurdo. Então, assim, primeiro, claro, vamos ver a veracidade, se realmente ela está construindo a clínica dela, porque vocês sabem que existe também os dois lados. Verdade. É verdade. Agora, se ela está lá construindo a clínica dela, está terminando, é justo fazer com que ela quebre a parede, compre o equipamento, faça o investimento para daqui 5, 6 meses mudar? Não existe os taxas. Não sei se seria esse termo, mas veja, isso é uma questão de consenso. Às vezes, nós estamos aqui, vocês têm as suas clínicas, seus hospitais, temos menos limitações, a gente consegue resolver fácil. Mas um colega que está lá numa clínica iniciando, e às vezes você chegar para que ele compre um determinado equipamento que custa 30, 40 mil reais, e você vai dar para ele, se ele pedir 8 meses daquilo que é 6, não pode ser, vai fazer diferença, mas isso eu estou falando que seja tudo muito bem documentado, justificado. E aí vem a importância do colega saber os canais de comunicação com o conselho. Você pode fazer isso na justiça, não é? Verdade, você poderia. Sim, de um prazo poderia. Então, veja, a fiscalização, ela tem que ser orientadora, é óbvio. O fiscal, quando promove lá algum indicativo de infração, ele precisa explicar para o colega por quê. E o que representa isso em termos de segurança no atendimento. Mas nós também precisamos ter um olhar de consenso. Né? E temos que capacitar os fiscais. E aí, por quê? Não estou falando só tecnicamente, não. Eles foram capacitados, vieram pessoal de Brasília, inclusive, ficaram em São Paulo quase que o mês todo trabalhando, conversando. Mas nós temos que falar aqui o olho no olho. Nós temos que falar do tato, da conversa. Nós temos que falar do olhar humanístico junto com o colega. Então, o fiscal, ele tem que ser uma pessoa muito bem preparada, muito bem equilibrada emocionalmente, para passar para esse colega toda a confiança. E não o autoritarismo, mas a autoridade, que são coisas muito diferentes. Então, precisamos fazer esse trabalho. Veja, são muitos jovens, Cláudio, que entraram no concurso público. É diferente de quando você faz um processo seletivo. Então, o concurso público, ele entrou, muitas vezes não tiveram uma vivência, vamos pensar assim, de hospital ou de clínica, e ele recebe uma resolução. E tem que ser cumprida. Mas a gente precisa trabalhar esse colega e precisamos ampliar o número de fiscais. Não tenha, ampliou-se muito. Nós tivemos um déficit por causa da pandemia, não podíamos, inclusive, fazer concurso público naquela época, tivemos que ficar esperando. Agora conseguimos, mas temos ainda alguns na reserva e vamos fazer todo o esforço para... Porque o colega quer a fiscalização. O bom colega quer, claro. Quem tem o carro arrumado, ele quer que o carro do vizinho não fique soltando fumaça, não é verdade? É, bem isso mesmo. Se você tem a tua casa arrumada, evidentemente que você gostaria que o outro fizesse, até porque um cobra a consulta 100, o outro cobra 15. Você vai falar, como ele consegue cobrar 15?
lhe cobra 15 porque ele não paga imposto, ele não paga, não tem funcionário registrado, enfim, a coisa é... Mas é perfeito. Durante essa gestão, doutor, eu vi que foi criado, né, acho que o doutor fazia parte, da comissão que fez um levantamento da qualificação das faculdades, né? Fizeram esses 4 anos isso daí, né? Qual foi o balanço desse estudo, essas visitas que vocês fizeram nas faculdades? Eu vi que foram muitas, né? Qual foi o balanço da qualidade das faculdades de medicina veterinária? Você fazia parte da comissão, né? Sim. Sim. Você sabe, né, o quanto nós fomos e ainda somos muito criticados por causa do número de faculdades de medicina veterinária de São Paulo. Sim. Mas é importante que a população saiba, e os colegas, que quem autoriza, fecha faculdades é o MEC. Ele é o órgão legal federal para isso. Ele mensura cada um dos cursos pelas provas que ele mesmo aplica aqui no ENAD. Mas o Conselho não pode responder para a sociedade que isso não é função do Conselho. Inclusive, nós fizemos um pacto nessa gestão que nós não queríamos dizer, quando demandados por alguém, que não é função do Conselho. É assim, tudo que diz respeito a veterinários ou é função do Conselho. Né? Então, assim, dentro das funções do Conselho, o que poderíamos pensar na questão do ensino? Vamos nos aproximar das faculdades. Eu citei o exemplo das ONGs, né? As faculdades também, cada uma ficava no seu canto. O Conselho ali, não, as faculdades têm que ter registro. Mas elas precisam entender porque tem que ter registro. Né? Então, assim, fizemos um trabalho desde o início de aproximação de faculdades, começamos lá em Rio Preto, visitamos 3 cursos de veterinário de lá, o NIRP, Unilac, e agora era o NORP, agora mudou. Mas, enfim, começamos por lá e conseguimos, dos 107 cursos de veterinário no estado de São Paulo, visitamos 52 faculdades. E essa visita, assim, às vezes tinha um tom até engraçado, porque nós ligávamos e nos convidávamos para ir, né? As pessoas não entendiam. Não, a gente vamos organizar. Não tem que organizar uma visita de cortesia, a gente quer conhecer, a gente quer oferecer ajuda. E em alguns lugares que nós chegamos, realmente as pessoas não acreditavam que a gente estava... Todo mundo tremendo, né? Chegou. Tudo tremendo. O conselho vai aí, o pessoal chama. Exato. A ajuda estamos aqui, temos uma expertise, uma comissão com 7 professores, mas temos também assessoria jurídica no conselho, temos assessoria técnica, temos as outras comissões, eventualmente vocês querem uma palestra, alguma coisa, e para ser usado. E assim começamos, viu, Sidney? Assim começamos as visitas, fomos muito bem recebidos, poucas que fomos ignorados, mas algumas sim. Mas fomos muito bem recebidos e dentro dessas visitas nós vimos coisas muito boas em instituição pública e privada. Coisas muito boas. Mas algumas nós não vimos nada, nem grama. Tá. Então eu fico pensando, como que um aluno vai entender o que é produção animal se lá não tem grama? Como é que o aluno vai entender sobre saúde pública se não tem um olhar para a produção animal? Saúde ambiental, a questão do agronegócio, que eu coloco assim os 4 grandes pilares. Então veja, a sociedade não sabe quem é o veterinário. O jovem que quer fazer veterinária, às vezes ele escolhe um estabelecimento pela sua limitação financeira, ele não tem discernimento para escolher um bom curso. E aí lá ele vai. No momento que ele poderia ter acesso às várias áreas da veterinária, ele não tem. E aí ele sai e vai para a mesma rodovia que está congestionada. E às vezes aí, muitas vezes, né, recebendo honorários irrisórios, seja em plantão, e questionando o conselho. Então veja, trabalhando as faculdades. Fizemos um encontro de coordenadores, trouxemos em 2 momentos, né? 2023 e 2022. E já temos agendado 2024, dia 26 de abril.
Esse encontro de coordenadores, você vai conversar com os coordenadores. E o Fábio, ele é coordenador de curso. E eu sempre digo para eles, pessoal, que é o coordenador de curso. Apanha que nem vocês, é cobrado que nem vocês. Né? E foi muito bom essa aproximação. E com isso criamos a certificação de curso de medicina veterinária, que agora estamos no segundo ciclo. O primeiro tivemos 4 instituições que se inscreveram. Das 4, 2 foram aprovadas para visita em loco. E, infelizmente, nessas 2 visitas em loco não conseguiram algum selo de certificação. Mas vamos lá. Veja que esse querer o selo, porque a régua está aqui em cima. Você quer o selo? Então, vamos lá. Porque quando alguém conseguir esse selo, vai dizer para todos os cantos, a nossa faculdade atende, além daquilo que deve, pelas diretrizes do MEC, atende aos conceitos do Conselho. Então, assim, esse é o trabalho que nós estamos realizando. Eu estou muito feliz com esse trabalho. Os colegas das faculdades estão muito próximos a nós. Nós conversamos, tiramos dúvida, WhatsApp, e-mail, enfim. E acho que é legal falar também. Pela primeira vez, nós recebemos ouvidoria de alunos ao Conselho. O aluno reclamando do curso para o Conselho. E aí você fala, mas isso não é função do Conselho. É função, sim. Uhum. Pegamos a reclamação, chamamos o colega coordenador, mostramos para ele, até para que o coordenador possa chegar lá na mantenedora dele e dizer, que vergonha, olha, eu fui lá no Conselho, receberam, nós não ouvimos os nossos alunos e eles ouviram. Entenderam como a gente funciona como apoio de gestão? Para o coordenador chegar na mantenedora. Dessas 2 ouvidorias, uma sequer a gente teve a resposta da faculdade. Fomos para o Ministério Público, que ajuizou. Então, me permita não dizer as faculdades, claro. Mas olha, é importante isso aqui. Tem uma coisa que, aproveitando esse gancho, né? Então, você já está colhendo, frutos dessas ações, né? A gente sente aqui, né? Sim, a gente sente porque a gente tem um problema aqui. A gente sente um problema que, não só aqui, como no hospital. Acho que essa certificação, doutor, ela poderia ser estendida, por exemplo, para hospitais, por exemplo, com o meu hospital. Já te falei, né, que ele é um hospital diferente, né? Te mandei até o vídeo, né? Então, assim, eu me encho de orgulho de ver o meu. Então, assim, eu gostaria muito de ter um selo do CRMV dizendo que eu estou absolutamente dentro um selo de qualidade. Uma agulha selo de qualidade. Um selo de qualidade. E os nossos cursos aqui, a gente rala tanto para oferecer. Seria interessante para contextualizar ele, o que aconteceu com os cursos, né? Para ele poder entender, para a gente poder ver o que pode ser feito. Porque, assim, o IBRA é uma empresa de cursos, né? E ela... Há 20 anos. 24, né? 24 anos. A gente está no mercado. E veio a pandemia, a gente sempre foi presencial, né? Veio a pandemia, a gente foi obrigado a fazer online. E uma vez que a gente fez online, estava tudo bem, não tinha nenhum problema. Só que o que aconteceu? O pessoal descobriu que se ele tiver no quarto da casa dele com um computador e uma webcam, ele pode vender um curso. Só que esse curso, ele não tem... Por exemplo, você falou para a gente que tem 100 e poucas empresas que são registradas no CRMV. O IBRA é registrado no CRMV. O IBRA é registrado... 27 mil empresas. 27 mil empresas. Mas assim, o IBRA é uma delas. A gente tem registro no MEC, tem registro em tudo que é lugar, né? Paga tudo que é tipo de imposto. E o nosso certificado tem validade. Tem uma validade oficial mesmo, tá? Por todos os lados. E eu, até conversando com uma advogada, ela falou, olha, o professor, quem está oferecendo um curso que o certificado não tem nenhuma validade, tá correndo um risco muito sério. E o professor que está dando aula nesse curso também está correndo um risco muito sério, porque eles estão vendendo algo que não tem validade. E para a gente isso não prejudica na pós-graduação, mas prejudica nos cursos curtos, né?
que são aqueles cursos que o pessoal vai lá no quarto deles e dá o curso, dá um pedaço de papel que não serve para nada depois no final. Eu queria saber qual poderia ser a atuação do CRMV nisso. Não só pensando no IBRA, também pensando em proteger aquele colega que vai fazer o curso sem saber que aquele certificado não vai valer nada. A minha maior preocupação mesmo é essa, inclusive, né? Bom, da mesma forma que a graduação, a pós-graduação também, né, vem regulamentada pelo MEC, o Conselho estabelece algumas normas no sentido da busca pelo título de especialista. Né? Eu penso que sim, que possa haver uma aproximação, mas que possa haver também um trabalho de educação no sentido de mostrar ao colega o que é um curso de especialização e é um curso de qualidade, porque nós geralmente não podemos, e eu penso que é melhor mesmo, né? Não falar o que é ruim, mas sempre falar o que é bom. O que é um bom curso? Como deve ser um bom curso de especialização ou de... A atualização, ela ainda fica num limbo, mas a especialização, né, em termos de pós-graduação, esse não. Então, fazer um trabalho educacional, a gente trabalhou muito a questão da orientação com o colega, né, do que é ser especialista e o que é especializado, né? Mas nós temos que também ter um olhar de mostrar a eles o que é um bom curso. O que é um bom curso de especialização? Né? Conferir realmente se esse curso tem o devido registro junto com o MEC, que autoriza o curso, né? Em termos de carga horária que ele está buscando, atividades presenciais, remotas, porque é uma coisa, né, Sidney? A tecnologia, ela veio para nos ajudar. E, por causa dos maus exemplos, né, no fim, muitas vezes ela nos atrapalha. É que nem uma faca, né? Você pode usar a faca para passar manteiga ao pão ou para matar uma pessoa. Então, assim, a tecnologia veio para nos ajudar, não vamos ter hipóteses. Mas eu não tenho dúvida, e esse curso que o colega fica lá sentado, falando, e a pessoa do outro lado não aguenta. Não aguenta. Primeiro que o brasileiro não tem essa cultura. E desculpa, não tem. Né? E nada substitui o ensino olho, a emoção do ensino, a troca, né, de conteúdo, e por isso que somos contra o EAD no ensino da medicina veterinária, da zootecnia. Mas a gente entende que sim, uma parte pode ser EAD. Então, assim, trazer a tecnologia é uma coisa, mas substituir o ensino pela tecnologia, não. Mas é possível, deve ter também esse olhar. Você não é a primeira pessoa que fala sobre essa questão dos cursos de especialização e que alguns são banalizados. Eu mesmo fiz o meu curso de especialização em homeopatia na época que eram 3 anos, presencial. Depois virou 2 anos. Hoje já se questiona, briga-se para, não tem que ser 800 horas, tem que ser 500. Eu digo, pessoal, o mínimo é 500. Quem quer vender 8%, venda isso como sendo qualidade, conteúdo. E não apenas enxertando que é 800, tem TCC, porque tem não sei o quê. É um tal de encher linguiça, né? E, enfim, mas ter sim um olhar qualificador para os cursos de especialização. Posso dar uma sugestão para a sua... Posso dar uma sugestão para a sua gestão? Montar uma comissão com as empresas de curso que são registradas no CRMV. A gente participaria, com certeza. Né? Montar uma comissão para regulamentar melhor esses cursos, né? Porque hoje, eu lembro que eu estive no CRMV, quando a gente estava, foi antes da pandemia, a gente estava numa reunião da comissão de fisioterapia, e eu conversei acho que foi com o Arthur que eu conversei aí, e ele falou para mim, não, quando tiver esses cursos você envia para a gente, mas eu não quero ficar fazendo denúncia de curso, né? Eu quero que seja regulamentado, que seja alguma coisa mais séria. Está muito banalizado, está muito... Não tem regulamentação. Mas acho que essa banalização você encontrou até na graduação, né, doutor? Né? Eu vejo, né, que o ensino é banalizado, é uma pena. Porque o nosso país, né, se ele quisesse realmente dar um salto em termos de evolução, consequentemente econômica, é o ensino. Mas, infelizmente, eu vejo que o ensino
ele fica como sendo sempre, isso pode, isso pode, isso pode também, isso aqui dá um jeito, isso aqui você faz um trabalhinho, você... Não pode ser assim. O ensino é um momento crucial da vida do jovem. Eu digo crucial na formação técnica, moral e pessoal. Eu vejo dessa forma. Então, assim, tudo que você constrói com solidez demora ou não desmorona. Mas tudo que é muito fácil acaba fácil, né? Então, assim, deixa eu olhar, o ensino é o único produto. E quando você paga, e paga caro, e você não tem, você fica feliz? Você já pensou nisso? Pessoal, hoje não vai ter aula na pós-graduação. Que legal. E as pessoas Isso é horrível. Pagam caro. Então, e mesmo quem estuda em instituição pública, nós pagamos caro por isso. Sim. Então, eu vejo que o ensino é um produto nobre, caro, e a sociedade como um todo vê. E quando ele não é entregue naquele dia, naquela semana, vamos para casa. Mas que é cultural também. Né? Mas olha, parabéns. Eu acho que essa ideia do selo é fantástica. Assim, sim. É fantástica. Eu gostei da ideia do selo também do hospital que você falou. Isso já foi ventilado em alguma plenária. Eu seria um candidato. Foi o Felipe Consentini. Porque assim, não vamos fazer fiscalização? Não. Mas quem quiser, sabe? Eu seria bateria no conselho e falar, eu quero dar minha cara a bater, mas eu vou tentar o selo. Como não? Mas sabe que quando eu tinha clínica... Sim, com certeza. Quando eu tinha clínica, eu chamei a vigilância sanitária. Eu lembro direitinho isso, porque a vigilância não ia e tal, e eu queria saber se estava tudo certo. Eu chamei a vigilância e eles foram lá. Quando eu fui construir, eu peguei não uma consultoria, que eu não paguei, eu pedi uma opinião de dois agentes da prefeitura. Olha, vamos fazer uma fiscalização. O que está de errado? E eu quebrei parede e adequei como eles pediram, né? Então, olha, parabéns, eu acho fantástica a história do selo. Já pensou que orgulho para mim? Eu tenho um selo no IBRA, um selo na faculdade, um selo no hospital. Eu acho que o meu concorrente vai querer também. Sim, né? Aí ele vai ter que trabalhar direito. Aí ele vai atrás do conselho, É. Ele vai procurar atrás, né? E o meu cliente fala, esse hospital tem selo, o hospital do Sidney não tem, né? Então, eu vou aonde está adequado. Onde tem o Boa selo. ideia, perfeito, parabéns, viu? E dentro disso também, Cláudio, uma das questões aí da nossa plataforma de trabalho aí para gestão é criar por enquanto para entender, aqui tem médico veterinário. Esse aqui tem médico veterinário é para a gente fazer um trabalho para a sociedade com relação aos pet shops. Você sabe que nós perdemos, né, essa obrigatoriedade do responsável técnico nos pet shops, ela chegou na última instância, no Supremo Tribunal de Justiça. E aí, significa que a gente vai se calar, porque nós sabemos da importância. Nós não estamos falando isso com visão arrecadatória, longe disso, mas nós sabemos a importância de ter um médico veterinário responsável técnico por um pet shop. Algumas pessoas comparam o pet shop com o salão de beleza. Olha, quem fala isso não sabe o que é um pet shop. Porque no pet shop vai o animal com doença vai animal com zoonose, vai animal que depois morre, vai animal que foge. Quebra a pata. Diferente. Sim. Que quebra a pata. No banho em tosa. Exato. Então, assim, como inverter isso? Vamos falar com a sociedade? Sociedade, quando a senhora leva o seu animal num pet shop, a senhora pergunta quem é o médico veterinário? A importância de ter um médico veterinário que garante que aquele estabelecimento trabalha com sanidade, que garante que aqueles funcionários foram devidamente treinados para o exercício que eles representam. Então, veja, coisa muito simples, mas que daria um impacto. Vamos supor que 3 pet shops aqui em Marília aderissem a isso e vão dizer, olha, aqui tem médico veterinário. Então, ter o responsável técnico não é gastar dinheiro para o empresário. O empresário que tem uma visão de gestão é investimento. Ele precisa saber entender a importância de ter aquilo e compartilhar aquilo, inclusive, para aqueles seus clientes. Então, essa é uma ideia que a gente quer colocar em prática. Já que o Supremo Tribunal de Justiça já carimbou. Mas tem que tomar... E esse é o problema da... A lei,
5.517, quando ela traz o verbo pode, é uma coisa. Então, a importância do político de atualizar a lei e colocar o deve. Deve não se discute. Deve não se discute. Mas tem que tomar cuidado também com uma coisa. Porque alguns pet shops, o que eles fizeram? Porque como eles tinham que contratar o médico veterinário para ser responsável técnico, e eles não queriam gastar esse dinheiro, o que eles fizeram? Colocaram uma mesinha no fundo, e esse responsável técnico ficava atendendo no fundo para dar algum lucrinho. Né? O que eu acho, na minha visão, um absurdo. Eu não levaria meu filho num médico que atende no fundo do supermercado. Eu sempre dou esse exemplo. Né? E por que vou levar um cachorro no pet shop para ser atendido numa mesinha no fundo? Né? Então, eu acho que tem que ter esse cuidado também. Não só... a partir do momento... Ele é responsável técnico, mas não é para ficar fazendo atendimento. Né? Exato. Mas é isso que eu estou falando. Ele é o responsável técnico. Sim. Se a empresa criar a figura do consultório, vai ter que atender as outras resoluções do isso. Exatamente. Isso aí, porque, assim, agora faz muito tempo que eu não vou, assim, no pet shop, porque eu fazia cirurgia e às vezes me chamavam no pet shop para fazer cirurgia, eu entrava e saía. Porque estava lá ração, um saco de ração e um pano em cima, essa daqui é a mesa para fazer a cirurgia. Que é isso? Não vou fazer cirurgia num troço desse, né? Num lugar desse. Então, eu não sei como é que tá agora, né? Se ainda existe esse tipo de coisa. Espero que não, né? Espero que não tenha pet shop atendendo em cima de saco de ração. Doutor, mais ou menos dessas 107 faculdades, desses números, tem bastante colegas indo para o agro? Tem bastante colegas caminhando para a área... do campo ou estão centralizando muito na área de pequenos animais? Como é que está essa divisão assim? Cláudio, deixa eu só desligar aqui. 90% dos alunos que entram na faculdade vêm para fazer cão e gato. Isso é triste, né? Entram para isso. Sei. E aí eu pergunto na minha aula, eu dou aula para o primeiro termo, né? E quando alguém fala, porque meu pai tem uma propriedade e eu nasci lá junto no meio dos animais, agora todos gostam de animais, né? Todos. Uhum. E às vezes vem até com um olhar meio franciscano. Então vejo que a gente tem que mudar. O aluno ele vem com essa característica. Então, a maioria das faculdades, quer dizer, todas as faculdades recebem uma grande maioria de clientes que pensam em trabalhar com cães e gatos, e a maioria que sai vai para cães e gatos. Mas a segunda pergunta, essas 107 faculdades estariam preparadas para receber o aluno que chega para trabalhar no campo? Mas é o que eu disse para você. Veja, a sociedade não conhece a veterinária. Um jovem que vai prestar veterinária está inserido nessa sociedade. Ele chega na universidade onde ele teria condições para conhecer o maior número possível de leque de atuação da veterinária. Sim. Mas ele não vai ter. Na tua tem. Não tem a estrutura. Marília tem. Ela não tem estrutura. Não, Marília tem. Marília é fantástica. Eu poderia, né? Se eu não tivesse, eu nem poderia estar aqui falando. Sim, nós temos aqui, nós só temos frigorífico dentro da faculdade. Então, assim... Eu não digo que as faculdades precisam investir nessa parte de produção com olhar comercial, não é isso. Mas quando eu falo numa leiteria, né, lá umas vacas na leiteria, umas galinhas de produção, coisas que sejam polos educacionais, não é gigantesco de produção que envolve muito recurso, não é isso. Mas privar o aluno disso é muito triste. Quando fala que tem fazenda conveniada, e pode ter fazenda conveniada, está lá nas instruções do MEC, né? Mas se às vezes você tem a fazenda e você tem que levar os alunos amarrados, eu imagino na conveniada. Verdade. Eu imagino que alguns hospitais veterinários, que às vezes são localizados nos grandes centros, eles sofrem até com uma questão, você que é de São Paulo, tem um nome, não sei se é plano diretor, e às vezes é proibido o trânsito de caminhões em determinadas áreas, em determinadas zonas, que inviabiliza, inclusive, que chegue um paciente como esse.
Tal. Então, veja que é um trabalho muito grande que tem que começar na base, para que, inclusive, as faculdades também tenham esse olhar. Formar hoje profissionais médicos veterinários, na essência. Algumas não se preocupam, às vezes, em formar especialista, e não é isso. Às vezes o professor dele é tão exigente naquela matéria, eu falo, pessoal, nós não estamos formando especialistas, nós estamos formando generalistas, que dê condições para que esse aluno possa ver lá na frente, isso não é para mim, isso não é para mim, eu me adapto mais aqui, eu gosto mais dessa área. É natural que ocorra isso no 4º, 5º ano, né? Mas eu vejo que todos estão indo para o mesmo caminho. Uma rodovia congestionada, com muito pedágio, um carrinho velho, sem ar-condicionado, o vidro não abre, e está um calor desgraçado. Eu até vou contar, porque você estava falando que a sociedade não sabe o papel do médico veterinário. Realmente não sabe. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava num grupo que eu participo, que eu gosto de corrida, de automóvel, né? E eu estava num grupo e não sei por que cargas d'água, alguém lá colocou alguma coisa de vacina, que não era para tomar vacina, não sei o quê. Aí eu falei, olha, eu vou dar meu palpite como médico veterinário, que vocês sabem que eu sou veterinário, vacina é isso, aquilo, tal, tal, eu falei. Aí um já respondeu, que absurdo, um veterinário falando de medicina, aonde que você tá com a cabeça, não sei, mas me esculachou, né? Aí eu esculachei ele, eu peguei e falei assim, mas eu esculachei de um jeito nobre, eu falei, luva de pelica, eu falei, agora você vai saber a função do médico veterinário. Não, ele ainda colocou assim, procura um cachorrinho para cuidar. Aí eu coloquei, agora você vai saber a função do médico veterinário. Eu escrevi um texto gigantesco, colocando todas as nossas funções, tudo que a gente faz, e no final ainda coloquei assim, se na China tivesse bons médicos veterinários, a gente não tinha entrado em pandemia. Ainda dei um peteleco nele. Porque o pessoal não entende, o pessoal não sabe. Eu coloquei lá, você já comeu carne? Coloquei um monte de coisa assim. Aí eu falava, você já comeu carne? Isso é da função do médico veterinário e tal. Mas falei um monte de coisa. Então o pessoal não sabe, não tem ideia. Eles acham que a gente é cão e gato. Você se lembra na pandemia, quando um médico veterinário foi convidado para participar do processo da fabricação da vacina no Brasil? Lembro. E foi popularizado, fizeram aqueles memes, né? Olha, que absurdo, um veterinário. Então, veja, aquilo foi muito bom ter acontecido. A pandemia, para nós veterinários, no sentido profissional, fez com que realmente desse um pouco de notoriedade para o veterinário. Sim. Até mesmo aqueles que ficavam brigando para tomar vacina, né? Dizendo, olha, a gente foi convocado para trabalhar na frente porque éramos de saúde, mas na hora de tomar vacina colocaram a gente lá no último lugar, né? É verdade. Eu lembro de uma história muito engraçada, né? Eu moro num condomínio e aí o que aconteceu? O colega... você não é o veterinário que mora aqui no prédio? Eu falei, sou assim. Então, porque meu cachorro... Tá? Eu falei, olha, então, mas não é a minha área, né? Eu sou professor, eu coordeno o curso lá da faculdade. Pensei que você fosse veterinário. É assim mesmo. É bem isso mesmo. É assim mesmo. É nossa função, né? É nossa função mostrar para eles o que a gente faz de verdade, né? É nossa função. Ainda coloquei, não esqueça, ainda coloquei para esse rapaz aí, não esqueça que a minha formação é médico veterinário, não é veterinário. Né? Mas interessante que fora do país, né, a gente, Estados Unidos, é outro conceito, né, sim, doutor? É outro conceito. A gente tem outra apresentação, né, de um outro respeito, né? Eu dei aula em Portugal. Outro valor. Em Portugal, México, é outro valor. Tem um valor assim absurdo, né? Sim. Você falou tudo. Você falou tudo. A valorização do profissional vem do profissional. Sim. Nós não podemos esperar que o conselho, o sindicato, as associações façam sozinhos esse papel. Eles precisam capitanear isso. Mas a dignidade da profissão, a valorização da profissão é de cada um. Quando um médico veterinário joga no lixo a nossa dignidade, na sua postura, na sua fala, na sua apresentação, é de todos os 55 mil médicos veterinários. Então, esse olhar para a valorização é de cada um.
A conquista de um colega é de todos. Mas quando um colega toma uma decisão, faz uma apresentação, às vezes publicitária, né? É por isso que ele mexe com a dignidade da profissão, por isso que é antiético isso. Então, essa valorização vem de cada um. Então, às vezes, a gente aqui na faculdade, né? Alguns professores exigem o branco, né? E eu acho ótimo. Não que tenha que vir numa aula teórica, não é isso. Não vai. Mas, assim, essa apresentação do aluno, já na universidade, é importante. Ele precisa entender alguns detalhes que fazem a diferença. O meu professor, o Ricardo Thanos, que é o reitor lá hoje da Unifag, Jaguaruna, ele falava para nós aqui, vocês vão de branco para as fazendas. Vocês vão de branco para as fazendas. Lá vocês vão retirar, vão pôr o avental, porque vocês não são peão. Nunca esqueço isso. Isso no século passado. Olha. Então, a apresentação também é importante. Então, essa valorização, o saber falar, o saber se posicionar, né? O saber se vender. Nós vendemos confiança, Cláudio. Sim. O veterinário vende confiança. Ele não pode trabalhar de uma forma no eu acho. Ele vende confiança. E aí o que acontece? Quando um cliente não tem a resposta que precisa dentro do estabelecimento ou numa propriedade rural, esse cliente vai buscar a resposta. Vai aonde? Na justiça comum e no conselho. Então eu falo para você que se o veterinário soubesse se comunicar, uma grande porcentagem das denúncias éticas sequer chegariam ao conselho. Hoje você falou, eu sempre soube que queria ser um médico veterinário. Eu também sempre soube que queria ser um médico veterinário ou médico veterinário, né? E eu sempre soube que eu precisava ser bom, precisava sempre me aprimorar, porque o diploma não termina quando... a profissão não termina quando você pega o primeiro diploma. Não, você tem que estar se atualizando. Você está falando da sua esposa hoje? Não, o tempo todo se atualizando, certificando. Precisa, é interminável, né? A atualização, ainda mais hoje em dia. Você tem que estar sempre... É uma coisa, uma locomotiva, né? Que está sempre atualizando. Então, assim, eu sempre soube que eu precisava estar sempre me atualizando. E eu sinto falta um pouco da falta de empreendedorismo do veterinário. Sim. Acho que a gente é pouco empreendedor também. Você não acha que isso falta um pouco nas faculdades também, doutor? Sim. É aí que entra aquela questão das competências humanísticas que eu te falo. Então, por exemplo, gestão, empreendedorismo, economia rural, inteligência emocional. Interessante. Ou seja, são temas que precisam ser trazidos. E nós nos preocupamos sempre com a questão técnica, é claro. Mas dentro das universidades, precisa ter esse debate. O aluno, às vezes, ele aprende a fazer a cirurgia, mas não sabe da importância de desligar o ar-condicionado quando não está sendo usado. Quando não precisa ser usado. Apagar a luz, fechar a porta, a importância de trancar o dispensário de medicamentos, sabe, esses detalhes que a gente às vezes pensa que, mas isso é óbvio, não precisa ensinar. Não, nem sempre óbvio é óbvio. Tem que ensinar, tem que mostrar, tem que exemplificar, né? Para que quando ele chegue na vida profissional dele, ele não seja surpreendido, porque veja que nós somos contratados, né, pelos nossos currículo Lattes e somos mandados embora pela nossa personalidade, às vezes em 3 meses. Nas nossas pós aqui no IBRA, tem uma matéria, uma aula que é de empreendedorismo e comportamento profissional. Eu que dou essa matéria, inclusive. Muito bom. Deve ser muito legal. Eu faço questão de dar essa matéria, tudo, porque eu acho muito importante. Eu falo essa história do supermercado, né? O médico no fundo do supermercado. Eu falo da valorização, porque eu comparo por que hoje um médico ele é super valorizado pela sociedade e o veterinário não é. Né? Eu conto, por exemplo, de uma cliente minha, que ela é médica, e eu sempre vejo ela saindo para trabalhar, e ela sai como se fosse num casamento. Aí eu vejo colegas trabalhando com calça rasgada,
com um pijaminha cirúrgico, com patinhas de cachorro, né? Eu falo, o cliente não olha do mesmo jeito. Ele olha para o médico como se fosse um ser superior e olha para a gente de igual para igual. E aí, eu não quero ser superior, mas eu quero mostrar o meu conhecimento. Quando eu me visto bem, eu estou mostrando o meu conhecimento. Sim. Né? Tudo isso é comunicação. É comunicação. E a gente tem que passar isso para o aluno. Quando você falou que tem na sua faculdade isso, eu me encheu os olhos. Assim, eu fiquei super feliz de saber que uma universidade está fazendo assim, isso. No começo, até houve, né, alguns questionamentos, mas depois todos viram que é uma coisa tão simples de fazer e o aluno se sente valorizado. Sim. Às vezes, numa brincadeira, numa atividade que é lúdica, ele aprende muito mais. Sim. Mas até na hora de ser remunerado, né, Cid? Quanto que é a consulta? Olha para a pessoa está vendendo uma imagem, né? O outro está lá de rasteirinha, sandália, né? Para você cobrar uma consulta com uma sandália é complicado, né? É bem isso. Sabe, mesmo. A imagem não é verdade, doutor? Não sei. Eu falo até de sapato. Eu tenho até um pouco de dificuldade para falar, porque a gente precisa ter pensado... mas eu falo, quando eu dou essa aula, eu falo, olha, essa aula é o momento da bronca, vocês vão tomar bronca de mim, né? Aí eu falo tudo isso. Uma coisa que eu falo, por exemplo, se eu vou com um sapato ruim, por exemplo, um sapato já desgastado, tudo, o que o cliente pensa? Isso já é subconsciente, tem estudos sobre isso, né? O que o cliente pensa? Ele pensa o seguinte, ou ele é tão relaxado que não cuida nem do sapato, então não quero que cuide do meu animal, ou ele é tão ruim que ele não tem dinheiro para trocar o sapato. Isso é subconsciente. Então, se você vai com uma calça... tá na moda a calça rasgada. Pela vigilância sanitária, você não pode nem usar uma calça dessas, né? Tá na moda para ir em outro lugar. Tá na moda para ir na balada, não tá na moda para você trabalhar. Então, a gente tem... eu até coloco uma foto do Sean Connery, de 007 de terno. Eu falo, vocês conseguem imaginar o 007 de short e bermuda? De short e camiseta? Não. Pois a imagem é tudo. A imagem é tudo. É que você falou, vai cobrar uma consulta de rasteirinha ou bem vestido, qual que o cliente vai pagar melhor? Né? É bem interessante isso daí, bem importante. E é bacana que a Unimar tem isso. Né? Parabéns por ter introduzido isso na Unimar, né? Sim. Bem legal. Então, dentro desse conjunto do agro, a gente tem umas 20 faculdades que tá com que tem esse eu não vou saber assim, veja. Na matriz curricular das faculdades, eu tenho certeza que consta as disciplinas que envolvem produção animal. Certo? EAD? O ensinar teórico... EAD sim. Não tem nenhuma, doutor. Como? EAD não tem nenhuma faculdade. Temos. Totalmente nós EAD? Temos nós temos, na verdade, é estranho falar do EAD, porque às vezes eu tenho um curso que é a matriz EAD no Paraná e atende o Brasil todo. Tá. Mas nós temos em São Paulo, se não me engano, Lorena, Lorena, né, que é perto de Aparecida. Lorena. É a sede de uma instituição que é EAD. O que a gente nota é que a própria procura pelo EAD, no caso da medicina veterinária, é muito pequena. Então, se você tivesse lá 8.000 vagas para 80 pessoas, vamos pensar nisso. Tá. Mas é preocupante. E aqui, é claro, o MEC autoriza, e o MEC autorizando, isso passa a ser o quê? Olha, isso é legal, é regular. Até temos que tomar cuidado quando a gente fala isso, né? Porque, agora, eu não tenho dúvida, eu penso que quem defende um curso de medicina veterinária, zootecnia EAD, não conhece medicina veterinária. E nem gosta de bicho também, né? Fazer uma ponte EAD já deve ser muito difícil, né? Construir um edifício EAD deve ser difícil, mas assim, cálculo, mas vida, biologia, emergência, olha, me desculpa. E esse profissional, ele vai cuidar não só de vida animal, vai cuidar de vida humana. Ele vai fazer vigilância, vai fazer um monte de coisa. Então, com certeza. Então, isso agora, é muito complicado. Eu queria entender por que na medicina não tem EAD. Sim. Lá não pode. Essa é a resposta. Uhum. Eu queria entender por que no diploma não vem dizendo que EAD, já que é tão bom. Não vem? Não tem essa diferenciação?
Ah, Não. aí E a ninguém sabe. propaganda que eles fazem, inclusive, é essa. Não se preocupe que no seu diploma não venha... Quer dizer, é uma contradição, entendeu? É interessante, porque se eles fazem essa propaganda, eles estão diminuindo o curso deles, né? Claro. É meio estranho isso daí. O senhor está confiante Mas para a eleição? quando eu digo da questão... Perdão. Está confiante para a eleição? Olha, a gente está trabalhando bastante. Você sabe, antigamente a campanha era feita corpo a corpo, né? O pessoal falava, ó, gasta sola de sapato, gasolina, essas coisas. Hoje é no dedo a dedo. Então, é WhatsApp, é Instagram, é Facebook ainda, por incrível que pareça, até TikTok, né? O pessoal usa isso como ferramenta de comunicação. Mas, claro, ligando para os colegas, né? Encontra os colegas, pede voto. Eu digo o seguinte, a gente vai pedir voto até o último minuto. A gente não pode subestimar também a capacidade dos colegas, estão todos aí fazendo a sua campanha. Mas a cada minuto, cada voto, cada apoio é importante. E eu acho muito legal a gente estar numa eleição com 4 chapas. Então, eu não estou bem lembrado. Os últimos 3, 4 pleitos nós tivemos concorrente? Teve algum? Não, a última foi em 2002, né? Quando o Conselho passou por um momento de intervenção. O Chico e o Ricardinho, acho. Eleição, Isso, aí houve 3 chapas. Depois daquilo foi somente chapa única. Te surpreendeu? Ficava bravo ainda, né? Ficava bravo de votar. Te surpreendeu ter concorrente? Hã? Te surpreendeu ter concorrente? Não, me surpreendeu no bom sentido, porque isso mostra que a gestão que a gente está fazendo... É democrática. Não, ela pulverizou a questão do conselho. Veja, os colegas começaram a ver que precisam também participar, parar de reclamar e vão participar. Acho ótimo mesmo. Porque só reclamar é fácil. Muito bom, muito bom. Então, eu vejo com bons olhos, eu acho que assim, democratiza, mas legitima também quem vai assumir. Sim. Ou seja, a mais do que ser obrigatório o voto, é um dever para que o colega vá e depois possa apontar o dedo e dizer, meu amigo, você disse isso e está fazendo o contrário, está aqui hoje, está gravado, ó. Nossa entrevista está sendo gravada. Né? Então, hoje você ter 4 chapas, uma das chapas, era para ser 5, uma foi impugnada. Mas assim, dá condições para que o colega pare, analisa, veja quem são os candidatos, veja o que fazem esses candidatos, quais são as propostas, né? Veja como é feito esse gerenciamento de uma campanha, é muito importante. Então, hoje, os colegas têm condições de analisar, fazer uma boa escolha, e eu espero que essa escolha seja para a nossa chapa, a chapa número 4, que é a chapa Inovar para Transformar. Né? Pronto, já fiz a minha campanha. Me fala uma coisa, a votação vai ser que dia? 12 de março, das 7 da manhã às 19 horas, na modalidade online. Ah, é tudo online, mas a gente vai receber algum comunicado em casa ou nada? Os colegas já estão recebendo... Recebi hoje. Eu não recebi ainda. A senha. Ah, tá, que eu não recebi nada ainda. Acho interessante assim. É importante que os colegas mantenham os seus dados atualizados no Conselho. Sim. Principalmente no que tange a e-mail e celular, porque como você recebe a senha, então às vezes uma pessoa vai votar por um e-mail, que é um e-mail, por exemplo, hoje Gmail, mas o registro que está no Conselho é daquele Hotmail, lembra? Sim. Aí não vai conseguir votar, e vai falar assim, mas o Conselho é uma droga, que não sei o quê, quando ele sequer atualiza os dados. Sim. O meu está atualizado, eu sei que está. Mas eu acho que quando você cria líderes, novos líderes, né? E você politiza um pouco mais. Acho bom, interessante ter uma concorrência, né? Acho muito válido. Interessante. Né? Acho que a gente sai daquela... Fizemos aqui uma renovação de 60% no nosso grupo, aumentamos a participação das mulheres, né? Minha candidata a vice é a professora Rosimeire Bosch, então, atrás de um homem sempre tem uma mulher brava. Ela vai vir aqui. Ela vem aqui.
Trouxemos também a parte da diversidade, né, que eu penso hoje tem que ser incluído. Então, a doutora Daniela participa conosco, representando o Afrobet, é um grupo muito forte, faz um trabalho maravilhoso na veterinária. Então, assim, nós temos a zootecnia como conselheiro efetivo, ou seja, nós abrimos, né? Nós conversamos com o sindicato para indicar ideias do nosso trabalho, algumas associações, e a FEVERESP, vocês aí, convidados, porque, veja, é isso que constrói a gestão. Sim. Nós tem que ouvir os colegas, tem que ouvir as regiões. A realidade da veterinária de São Paulo é diferente de lá de Tupã, que é a minha cidade. E mesmo dentro de São Paulo, nós temos uma diversidade imensa na veterinária, não pode ser comparado. Mas tem que ser conhecido, tem que ser diagnosticado, tem que ser tratado. Doutor, é obrigado a mudar para São Paulo? Dá para fazer a gestão de Marília? Como é que funciona? No caso, desculpa, como? Se eleito, o senhor é obrigado a mudar o domicílio ou pode fazer a gestão de lá, daí de Marília? Não, eu sou empregado, eu trabalho. O conselho não é trabalho, o conselho é um cargo honorífico, né? Sei. Eu não sou aposentado, não, né? Então, assim, eu continuo trabalhando, espero, né? Que vocês queiram me demitir. Sei. Mas eu continuo trabalhando, me adequando às exigências da minha universidade, mas com a responsabilidade de quem está assumindo a futura gestão do conselho. Vai ficar puxado, hein, doutor? Hã? Fica puxado mesmo, né? Vai ser um desafio, hein? É um desafio, né? Mas a minha vida já é isso, né? Veja, eu faço de alguma forma. A mesma eu sei coisa. Que isso vai ter significado, mas é por isso que nós somos uma equipe, nós conversamos muito sobre isso. Então, a Rose de São Paulo, o Chala de Rio Preto, o Felipe de Sorocaba, muitos conselheiros aí de São Paulo. Temos um grupo de funcionários hoje, inclusive como diretores, fazendo um trabalho de gestão muito bom, muito importante, que o Odemilson teve esse olhar, e isso nos dá muita segurança. Eu disse para você que hoje todas as ferramentas estão digitalizadas dentro do sistema, né? Então, tem muitas questões que facilitaram, né, vamos dizer assim, esse trabalho que não exige de você todos os dias, né, dentro do sistema. Mas, claro, vai exigir mais de mim e eu não tenho mais cabelo para perder, talvez eu não. Mas hoje em dia facilitou muito, né? Porque, por exemplo, eu aqui, 90% do meu trabalho no Ibra eu faço de casa. E eu moro perto, não moro longe, mas eu tô lá em casa, de short, bermuda, de camiseta, tal, sossegado, e lá no computador trabalhando, né? Não preciso estar aqui presencialmente, né? Não, mas eles no conselho, não todos, no conselho, eles trabalham muito. Não, trabalha, lógico que trabalha. Não tem... Eu vejo todas as comissões e assim, é incrível, a gente recebe o jornal da semana. Foi em Marília, foi em Ribeirão Preto, foi em Mogi das Cruzes. Tem um cara que está em todas as fotos. Ah, é? Ele está em todas as fotos. Ele está presente, incrível. Tá muito... Foi uma gestão bem bacana. Parabéns, doutor. Foi bem atuante. E me fala... Bom, já falou que é chapa 4, né? Eu não entendi o nome da chapa. Inovar. Inovar para transformar. Inovar para transformar. E se alguém quiser falar com você diretamente, eu queria saber mais alguma coisa, quero falar diretamente. Tem um canal para falar com você diretamente? Sim. Olha, nós temos o Instagram da chapa, que é o @inovar para transformar, com 2 R's no final. Mas ali é um canal que a gente está recebendo muito contato, né? O meu e-mail, que é fabiomanhoso@unimar.br, e o meu WhatsApp, que eu converso com todo mundo, que é o 14997611311. Tá tudo aparecendo aqui. 97611311. Veja, quem vai entrar numa função pública
tem que estar aberto aos colegas. E hoje é o canal WhatsApp. Uma das nossas propostas também é fazer o gabinete online, queremos fazer isso, né? Em algum momento da semana, num pequeno período, mas acho que é uma outra ferramenta que eu vejo importante de comunicação. Então, bacana. A gente sabe que não é fácil, mas nada é fácil. E eu penso como Cláudio. A gente sempre, quando a gente se posiciona para alguma função, né, Cláudio? A gente quer dar o melhor da gente, porque é aquilo que vai ficar gravado. Não pode ser meia boca. Não dá para ser mais ou menos. Então, vamos fazer juntos, vamos construir juntos, vamos liderar juntos, vamos trazer os colegas mais próximos ao conselho, vamos trazer a sociedade, vamos melhorar a nossa comunicação. E, claro, são só 3 anos. Mas eu penso que a rodovia já está bem pavimentada, eu confesso, e isso vai favorecer bastante uma gestão e, com certeza, para aquele que virá posteriormente, melhor ainda. Acho importante deixar um legado na vida, né? A vida passa muito rápido, a gente tem algumas oportunidades na vida de deixar uma marca, de deixar um legado. Eu acho que eu deixei o meu, você acha que deixou o seu, sim, e você já deixou o seu legado, doutor. Já, sim, nesse instante já tem, e tem a oportunidade agora de deixar um legado mais consistente ainda. Sim. E, bom, eu anotei tudo que eu anotei já na cabeça, vou anotar no papel tudo que foi falado e desejar boa sorte e caso ganhe, né, desejando boa sorte, eu vou cobrar. A gente vai atrás para poder, porque assim, a gente sabe, o seu objetivo é o mesmo meu, é o mesmo dele, é a veterinária cada vez melhor, né? Não, então, lógico que a gente professor, vai... Sidney, a gente, por exemplo, você dá esse curso, passa na mão da gente aqui, 400, 500 alunos todo mês, né? Vamos dizer, sim, passa no IBRA aqui, né? Então, a gente tem uma forma de esclarecer esse pessoal, né? De dar uma luz, né? Porque nem todos sabem, ó, você sabe a função do conselho, né? Acho que a gente tem até esse compromisso, né? Tem responsabilidade. Então, a gente tem mesmo essa oportunidade de orientar, de esclarecer quem que é o conselho, o que faz o conselho, quais são os direitos, quais são os deveres. As pessoas pensam muito nos direitos, mas pensam um pouco nos deveres também, né, doutor? Os veterinários. Esse é um problema brasileiro, né, Sidney? Mas, Sidney, eu mesmo, às vezes eu paro um pouco, cedo, assim, fico pensando que assumir essa responsabilidade, né, e mesmo assim, veja, as nossas propostas, se você ver lá na nossa página no Instagram, não são propostas eleitoreiras, são propostas factíveis, são propostas óbvias, são propostas para melhorar as condições da nossa representatividade médico-veterinária zootecnia. E a gente tem que lutar muito por isso, né? Mas sozinho não vou conseguir, preciso da ajuda de todos, a começar do IBRA, de vocês no conselho. Pode contar com a gente. Né? Pode, sim, contar com a gente. Às vezes eu me assusto um pouco, né? Falo, meu Deus, eu tenho hoje aí 400 alunos, já se formaram comigo, sei lá quantos mil, mas agora vão ser, se Deus quiser, 55 mil veterinários. Então, se todos os meus alunos têm meu WhatsApp, com mais 55 mil veterinários. Tá certo. Bacana. Legal. Então, mais uma vez, quero desejar boa sorte na Chapa 4, né? Obrigado. Lembrando que é a Chapa 4. E a gente está à disposição. No caso de Vitória, a gente está à disposição para ajudar o CRMV, porque para a gente é sempre importante. A gente sempre... A gente luta pelo bem da profissão. A gente, a vida toda, a gente é veterinário com... médico com M e V maiúsculo. Então, faz quantos anos que a gente está na comissão de físio? Acho que desde 2006, né? Com muito orgulho. Somos os melhores. Somos. Ou tentamos ser, pelo menos. Né? Claro, a gente se esforça para isso. Né? Já vai fazer, desde 2006, já tem 18 anos, quase 20 anos que a gente já está na comissão da fisioterapia do CRMV. E caso tenha das empresas de curso, tudo, a gente está aí também para ajudar. Tá? Parabéns
por aceitar esse desafio. Muito obrigado, Sidney. Muito obrigado a vocês aí pela oportunidade. Muito obrigado aí pela conversa. Foi uma conversa muito gostosa. Confesso que descansei aqui conversando com vocês. Bacana. Isso é muito bom. Bacana. É o olho no olho. Não dá para fazer milagre, mas eu tenho certeza que arregaçar as mangas e querer trabalhar, isso está na veia de todos nós três aqui e de todos os colegas. Obrigado por até arrumar esse tempo para atender a gente, né? Obrigado por arrumar esse tempo. E eu só tenho que dar um recado pro pessoal antes da gente terminar, que eu esqueci de falar. Pessoal, vocês que estão assistindo a gente, viram que foi um papo legal, é um papo de construção, de melhorar a medicina veterinária, né? E não esqueçam de dar o peteleco no positivo aí pra gente, compartilha esse nosso papo aí com os nossos colegas veterinários e mesmo com quem não é veterinário. A gente esclareceu bastante coisa do que o médico veterinário faz, né? Se inscreva no nosso canal, o Ibratalks, e também no Cortes do Ibratalks. Não esquece disso. Então, mais uma vez, muito obrigado, professor. Obrigado. Então, muito obrigado, bom. Cláudio, muito também. Obrigado. Obrigado, Sidney. 4. Chapa 4. Tá bom, tá certo. Beleza. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Bacana. Tchau, A tchau. gente foi.